Vamos lá, estudos para a lei de licitações, para a lei 866 do INSS. Artigo 6, que são definições. Definições, daí tem um monte de definições. E basicamente é o que eu recomendo ler. Quer dizer, se você tem que estudar alguma coisa da lei de licitações, é isso aqui. Por quê? Porque na verdade isso aqui dá meio que uma, como é que se diz? Uma base para entender o resto da lei, né? Então vamos lá. Artigo 6. Para os fins dessa lei, considera-se, né? E aí depois desse considera-se, ele vai falando um monte de termos. E a gente acabou de pular tudo aqui. Tem exatamente 20 termos na lei de 866. Obra, serviço, vai. Antes de começar a ler tudo direto, vamos ler tudo o que tem aqui nas definições. Existe a definição de obra, serviço, compra, alienação. Obra e serviços de compra de grande vulto, antes, né? Seguro-garantia, execução direta, execução indireta, que apareceu várias vezes. Daí existem 3 tipos de edificação indireta. Uma vetada, né? Empreitada por preço global, empreitada por preço unitário, tarefa, que eu nunca vi no caso de uma questão, a tarefa, mas vamos lá. E tem uma última que se chama empreitada integral, ou seja, eu errei, não são 3, são 4 execuções diretas. Daí tem o projeto básico, o que é isso? Daí aqui tem as definições de como é feito um projeto básico, tem um monte de definição, até um F. 6 pontos. Depois tem o projeto executivo, administração pública, administração, o que é uma administração, o que é imprensa oficial, o que é um contratante, o que é um contratado, o que é a comissão, o que são os produtos manufaturados nacionais, que se você viu outra com os antigos anteriores, os produtos manufaturados nacionais são as coisas que tem, que são critérios de desempate e também critérios de preferência, que é os critérios de desempate. São trecos que dão pontos para a empresa, que for para as empresas, para elas ganharem a licitação. E os critérios de preferência são os critérios que dão a ela, que ela pode gastar mais, a administração pode gastar mais para contratar ela, se ela tiver nos critérios de preferência, porque ela está produzindo mais riqueza para o Brasil. Bom, produtos manufaturados nacionais, serviços nacionais, que também é um desses trecos de desempate de preferência, e os sistemas de tecnologia de informação e comunicação estratégicos, nem lembro o que é isso aqui, e os produtos de pesquisa e desenvolvimento. Bom, vamos lá. Agora que a gente viu os termos, vamos ler. Obra, o que é isso? Tem questão, já caiu questão sobre isso, né? Eu já vi questão de certo e errado sobre o que é uma obra. Toda construção, reforma, fabricação, recuperação, ampliação, realizada na execução direta ou indireta. E só para comentar, o que vai cair sobre obra? Basicamente eles vão falar, é uma obra, e eles vão falar alguma coisa que você tem que saber se é uma obra. Ou eles vão falar, se é uma construção, se o cara está fazendo uma construção, você tem que dizer, isso é uma obra? É sim. Se ele está fazendo uma reforma, você tem que dizer, eles vão perguntar, isso é uma obra? E você vai dizer sim. Se eles estão fazendo uma fabricação, mas eles disseram que é uma outra coisa que não seja obra, você tem que dizer, tá errado, porque é a obra, entendeu? Vocês vão ficar falando alguma dessas coisas aqui, dessas enumerações aqui, ó, construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação, e vão dizer se é obra ou não é obra. Se você quer acertar, diz que é obra. Se estiver dizendo que tá obra, diz que é certo. Se estiver dizendo que não é obra, diz que tá errado. Entendeu? Próximo. Serviço vai ser a mesma coisa. Quando tiver a questão sobre serviço, vai ser a mesma coisa sobre que eu acabei de falar sobre a obra. Toda atividade destinada a obter determinada utilidade e interesse para a administração, tais como uma demolição, conserto, instalação, montagem, operação, conservação, reparação, adaptação, manifestação, transporte, locação de bens, publicidade, seguros, trabalhos específicos profissionais. Como eu comentei, que agora que eu li isso aqui, eu lembrei que existe sim, tem uma questão que foi exatamente isso. Ela colocou todo o termo aqui, ó, de toda atividade destinada a tudo, só que o que ela disse que era? Ela disse que era uma obra, e isso está errado, a gente acabou de ler, isso é um serviço, não é uma obra. Ou seja, eles vão falar, demolição é uma obra? Não, é um serviço. Conserto é uma obra? Não, é um serviço. Instalação é uma obra? Não, é um serviço. Ou seja, eles vão colocar coisas que não são obras e não são serviços para te confundir. Então você tem que falar que está certo ou está errado. Bom, depois disso, compra. Toda aquisição de maneira remunerada de bens para fornecimento de uma só vez ou parcelada. E, bom, já vi questão disso aqui também. E só não lembro o que é, sobre o que era. Questão remunerada. Tá, alienação. Compra não serve serviço também? Não, só está falando de bens, né? Interessante. Alienação. Toda transferência de domínio de bens terceiros. Olha, alienação é dar alguma coisa, tá? Olha, agora que eu lembrei. Agora que eu li isso aqui da alienação, eu lembrei da questão, uma questão que eu fiz de que apareceu a compra. Basicamente, uma questão que eu tinha visto que estava falando sobre compra, estava escrito, compra é toda transferência de domínio de bens a terceiros. Ou seja, transferência de, quer dizer, não tinha terceiros, mas tinha transferência de domínio. Ou seja, ele estava a definição de alienação no treco da compra, entendeu?
que quer dizer? A alienação é basicamente dar o treco, uma transferência de domínio de bens a terceiros. Não precisa ter uma remuneração, aquisição através de remuneração de dinheiro, entendeu? Pode ser uma doação, entendeu? Obras, o que é isso? Obras e serviços de compra de grande vulto é aqueles cujo valor estimado seja superior a 20 vezes, 5 vezes o limite estabelecido na linha C do inciso 1 do artigo 23 dessa lei. Seguro garantia, o que é isso? É o seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas por empresas em licitações e contratos. Depois, execução direta, o que é isso? A que é feita pelos órgãos e entidades da administração pelos próprios meios. Depois, execução direta. Eu vi várias questões sobre essa coisa aqui. Vamos ver. Execução direta. Aqui os órgãos e entidades da contratação de terceiro sob qualquer dos seguintes regimes. Daí, falou, aqui tem 4 regimes, e eu só vi questões que falaram do global, do unitário, e não vi dos outros. Bom, a empreitada de preço global, quando se contrata a execução de obra ou de serviço por preço certo ou total. A empreitada de preço unitário, que é quando se contrata uma execução de obra, olha, você está vendo que o termo quando se contrata, foram repetidos, de obra ou de serviço, ou seja, existe só uma diferença aqui entre as duas. O preço unitário é unidades, unitário é unidades e o global é total. Essas são as palavras-chave para cada um. A empreitada por preço global é por preço certo e total, e a empreitada por preço unitário é por preço certo de unidades determinadas. Unitário, unidades, global, total. Uni. Uni. Bom, depois disso tem a indireta de tarefa. Eu nunca vi isso aqui cair numa questão, mas vamos ver. Quando se ajuste do mão de obra para pequenos trabalhos por preço certo ou sem fornecimento de materiais. Mão de obra de pequenos trabalhos, né? Interessante. Para a empreitada integral, é quando se contrata um empreendimento em sua integralidade, compreendendo todas as etapas de obra, serviços e instalações, necessárias sob a responsabilidade contratada, até sua entrega ao contratante de condições de entrada de operação, atendidos os requisitos técnicos e legais para sua utilização de condições de segurança estrutural e operacional e com características adequadas à finalidade para que foi contratada. Projeto básico, importante, porque ele está na lei como uma das etapas para fazer uma licitação, né? Primeiro o projeto básico, depois tem o projeto executivo, e depois, o projeto executivo, quando complexa, eles colocam, chamam pessoas estudadas para melhorar o projeto, ver a disponibilidade, ver a finalidade, ver se dá para fazer, ver quanto que vai melhorar o sistema lá, a prefeitura, o estado, sei lá. Bom, vamos lá. Existem 6, eles estão com 6 requisitos no projeto básico. Vamos lá. Conjunto de elementos necessários e suficientes com nível de precisão adequado para caracterizar a obra, serviço ou complexo de obras e serviços objetos de licitação elaborados com base nas indicações dos estudos técnicos e preliminares que assegurem a viabilidade técnica e adequada de tratamento do impacto ambiental do empreendimento e que possibilitem a avaliação do custo de obra, definição do método de prazo de execução, devendo conter os seguintes elementos: desenvolvimento das soluções escolhidas na forma de fornecer visão global da obra e identificar todos os seus elementos constitutivos com clareza. As soluções técnicas globais e localizadas suficientemente detalhadas de forma a minimizar as necessidades de reformulação ou de variantes durante as fases de elaboração do projeto executivo e de realização das obras e montantes. Terceiro ponto, a identificação dos tipos de serviços a executar, de matérias e equipamentos a incorporar à obra, bem como suas especificações que assegurem os melhores resultados para o empreendimento, sem frustrar o caráter competitivo para sua execução. As informações que possibilitem o estudo e a dedução de métodos construtivos, instalações provisórias e condições organizacionais, obras sem frustrar o caráter competitivo para sua execução. Há subsídios de montagem de plano de licitação e gestão de obras, compreendendo a sua programação e estratégia de suprimentos, as normas de fiscalização e obras dados necessários em cada caso, e o orçamento detalhado do custo global de obra fundamentada em quantitativos de serviços e fornecimentos propriamente avaliados, o projeto executivo e conjunto de elementos necessários e suficiente à execução completa da obra, de acordo com as normas pertinentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT. E a gente já liu tudo, né? Agora, falando do projeto executivo, é só fazer o treco de elementos que estão na ABNT, né? Para terminar, só mais 9. Administração pública, o que é isso? Administração direta, indireta, da União, dos Estados, sobre o controle do poder público, tá? O que é administração? É um órgão, ou é uma entidade, ou é uma unidade administrativa, pelo qual a administração pública opera e atua concretamente. O que é imprensa oficial é publicidade. Veículo oficial de divulgação da administração pública, sendo para a União o Diário Oficial da União e para os Estados Federal, os municípios, o que for, nas respectivas leis. O que é contratante? É o órgão ou entidade signatário do instrumento contratual. O que é um contratado? É a pessoa física ou jurídica, que seria uma empresa, signatária do contrato com a administração. O que é comissão? A comissão é um permanente ou especial, é criada pela administração com a fundação de receber, examinar e julgar todos os documentos e procedimentos relativos à licitação e ao cadastramento de licitantes. Praticamente, existem, na própria lei, tem as características para quem vai ser da comissão, mas basicamente é um cara efetivo do próprio órgão, junto com
ou as caras que foram especializados da própria administração, tipo, eles vão lá e mandam esse cara para uma escola de gestão para ela aprender sobre as licitações, e daí ela volta, ou eles contratam caras de fora. Basicamente são 3 pessoas, uma comissão. E é a coisa que vai julgar coisas de licitações, entende? Depois disso tem os produtos manufaturados nacionais, que produzidos no território nacional, de acordo com o processo de produtivo básico ou com as regras de origem estabelecidas pelo Poder Executivo Federal, serviços nacionais, que são serviços prestados no país, as coisas estabelecidas pelo Poder Executivo Federal, e sistema de tecnologia de informação, os 2 últimos que, bom, tá pulando aqui do conteúdo do meu espaço aqui, mas são sistemas de tecnologia de informação, de comunicação estratégica, que são os bens e serviços de tecnologia de informação e comunicação com descontinuidade, provocando dano significativo na administração pública e que envolvam pelo menos um dos seguintes requisitos relacionados às informações críticas: disponibilidade, confiabilidade, segurança e confiabilidade. Se mexer em alguma dessas coisas, é um sistema de tecnologia. Se eles forem quebrados e mexer em alguma dessas coisas, que são disponibilidade, confiabilidade, segurança e confidencialidade, eles são um sistema de tecnologia de comunicação estratégico. E o último ponto das definições da Lei 866, que é a mais recente aqui, até agora que eu vi, que foi adicionado em 2016, são os produtos para pesquisa e desenvolvimento, que são bens, insumos, serviços e obras necessários para uma atividade de pesquisa científica e tecnológica, desenvolvimento de tecnologia ou inovação tecnológica, discriminados em projetos de pesquisa aprovados pela instituição contratante. Ou seja, se está fazendo um projeto de pesquisa, vai ter certas coisas que vão ser necessárias para esse projeto de pesquisa. Todas essas coisas que são necessárias para o projeto de pesquisa, todos os bens necessários, todos os insumos necessários, todos os serviços que são necessários e obras que vão ser necessárias para fazer esse projeto de pesquisa são considerados produtos para pesquisa e desenvolvimento. E assim termina o artigo 6 de definições, né? Interessante.